E aí, já parou para pensar numa coisa? Como é que a gente aprende? Parece uma pergunta super simples, né? Mas a resposta, olha, é uma viagem fascinante pela mente humana. E é exatamente essa viagem que a gente vai fazer hoje. Pois é, essa pergunta, como aprendemos? Não é de hoje que ela intriga, sabe? Filósofos, cientistas, educadores, todo mundo tenta decifrar esse mistério há séculos. E vamos combinar, é uma questão que mexe com a gente diretamente. Afinal, é sobre entender como o conhecimento se encaixa na nossa cabeça, como a gente desenvolve uma habilidade nova e, no fim das contas, como a gente se torna quem a gente é. Então, para a gente conseguir explorar essa questão a fundo, a gente vai olhar para 4 grandes teorias. Pensa nelas como se fossem as peças de um quebra-cabeça. A gente vai começar olhando para o comportamento, aquilo que dá para ver. Depois, vamos mergulhar na mente, explorar como a gente aprende junto com os outros. E, por último, o papel fundamental das emoções. Bora montar esse retrato completo da aprendizagem juntos? Ok, nossa primeira parada é no behaviorismo. Tenta imaginar o seguinte. Lá no comecinho do século XX, a mente era tipo uma caixa preta, sabe? Ninguém sabia como estudar o que tinha lá dentro diretamente. Então, os psicólogos da época pensaram, bom, vamos focar no que a gente consegue ver e medir. E o que era isso? O comportamento. A ideia central do behaviorismo é bem direta. O ambiente molda a gente por um processo de estímulo e resposta. Quer um exemplo prático? Pensa naquele barulhinho chato do cinto de segurança no carro. O som é o estímulo e ele te leva a uma ação, que é a resposta, colocar o cinto. Pronto. O ambiente, de um jeitinho bem sutil, condicionou a gente a fazer isso. E quem foi o pioneiro dessa ideia toda? Um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. E o mais curioso é que ele nem era psicólogo. Ele estudava, na verdade, a digestão dos cachorros. Foi só porque ele reparou num detalhe bem inesperado durante os experimentos que ele acabou fazendo uma descoberta que, nossa, mudou a psicologia para sempre. Dá uma olhada nesse esquema que mostra a genialidade do experimento do Pavlov. É bem simples de entender. No primeiro quadro, a gente vê a comida, que é um estímulo natural, fazendo o cão salivar. Normal, né? No segundo, um sino, um estímulo neutro, não acontece nada. Agora a mágica vem no terceiro quadro. O Pavlov começa a tocar o sino toda vez que dá comida para o cachorro. Ele associa as duas coisas. E aí, depois de repetir isso várias vezes, olha o que acontece no quarto quadro. Só o som do sino já é o suficiente para fazer o cão salivar. O cão aprendeu por associação, foi condicionado. Mas será que a gente aprende só por associação? O psicólogo americano B.F. Skinner achava que tinha mais coisa aí. Para ele, a gente não é só reativo, a gente também age no mundo, sabe? E são as consequências dessas nossas ações que vão moldar o nosso comportamento lá na frente. E para ilustrar essa ideia que ele chamou de condicionamento operante, tem a famosa caixa de Skinner. Funciona assim, o ratinho está lá explorando a caixa e, sem querer, ele aperta uma alavanca. E, opa, cai comida. A comida funciona como um reforço positivo, uma recompensa. Com o tempo, o que acontece? O rato aprende ativamente a apertar a alavanca para conseguir o que ele quer. O comportamento dele foi moldado pela consequência. Então, o behaviorism deu pra gente uma visão super poderosa. Mas ficava aquela pergunta no ar? Tá, mas o que acontece dentro da nossa mente? E foi aí que entrou em cena o biólogo suíço Jean Piaget. Ele dedicou a vida inteira a responder isso. E ele causou uma verdadeira revolução, porque ele mudou o foco. Saiu do ambiente externo e olhou para o nosso universo interno, defendendo que nós somos, na verdade, construtores ativos do nosso próprio conhecimento. Essa frase do Piaget resume perfeitamente a filosofia dele. Ele não concordava nem um pouco com aquela ideia de que a gente é um recipiente vazio que só vai sendo preenchido com informação. Que nada. Para o Piaget, aprender é um processo super dinâmico, onde a gente mesmo constrói e reconstrói nossas estruturas mentais para poder entender o mundo à nossa volta. Tá, mas como é que a gente constrói esse conhecimento? Bom, segundo Piaget, por 2 processos que são chave. Vamos imaginar uma criancinha que aprende que um bicho de 4 patas que faz au-au é um cachorro. Isso vira uma estrutura na cabeça dela, tipo uma caixinha. Aí, quando ela vê outro cachorro, mesmo que seja diferente, ela coloca na mesma caixinha. Isso é o que ele chama de assimilação. Mas, e se ela vê um gato? Tem 4 patas, mas não late. A informação nova não cabe na caixinha de cachorro. Então, ela precisa criar uma caixinha nova, a de gato. E isso é acomodação. A gente vive nesse balanço o tempo todo.
E o Piaget também sacou que essa construção toda acontece em estágios. Começa lá com o bebezinho, explorando o mundo com as mãos, com a boca, é o estágio sensório-motor. Depois, vem a criança pequena, super fofa, que acha que a lua tá seguindo ela, sabe? Esse é o pré-operatório. Aí, a criança cresce um pouco mais e já entende que a quantidade de água é a mesma, mesmo que a gente troque de copo. Já tá nas operações concretas. E, por fim, chega o adolescente capaz de discutir umas ideias bem abstratas, tipo justiça, liberdade, aí já são as operações formais. E o legal é que cada estágio é a base para o próximo, um degrau de cada vez. Beleza, então o Piaget mostrou pra gente essa mente que é uma grande construtora. Mas será que essa construção acontece de forma isolada, sozinha? O psicólogo russo Lev Vygotsky diria que não de jeito nenhum. Ele olhou para fora de novo, assim como os behavioristas, mas com um foco totalmente diferente: as interações sociais. Para Vygotsky, aprender não é um ato solitário, é uma coisa profundamente social. O Vygotsky defendia que as nossas ferramentas mentais mais importantes, elas não nascem com a gente. Pensa só na linguagem. Ninguém inventa um idioma do zero, sozinho. A gente recebe isso da nossa cultura, das pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente aprende a falar, a gente não está só internalizando palavras, não. A gente está internalizando um jeito de pensar, uma visão de mundo inteira. E a grande sacada do Vygotsky é um conceito chamado Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP, para encurtar. Imagina uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela até já sabe se equilibrar um pouquinho, mas ainda não consegue pedalar sozinha. Esse quase lá, sabe? Esse espaço entre o que ela já consegue fazer e o que ela consegue fazer com uma ajudinha, tipo alguém segurando o banco da bike, é a tal da ZDP. É exatamente aí que a mágica da aprendizagem acontece, em colaboração. Bom, até agora a gente já viu que aprendemos por estímulos, que a gente constrói conhecimento e que a gente interage com os outros. Mas e as emoções? Onde é que elas entram nessa história toda? Pois é, o pesquisador francês Henri Wallon chega para trazer a peça que faltava nesse nosso quebra-cabeça. Ele nos lembra de uma coisa essencial: a gente não é só um ser que pensa e age. A gente é, acima de tudo, um ser que sente. O Wallon introduziu o conceito de afetividade. E olha, não estamos falando só de abraço e carinho, não. Afetividade para ele é toda a nossa capacidade de ser afetado pelo mundo, tanto de fora quanto de dentro. É alegria, frustração, interesse, medo, tudo isso. Para ele, pensar e sentir são coisas inseparáveis. Pensa na satisfação que dá resolver um problema de matemática super difícil. Isso é tanto uma conquista intelectual quanto uma conquista afetiva, concorda? E ele até dividiu essa afetividade em 3 aspectos, ou níveis. Para ficar fácil de entender, bom pensar na situação de falar em público. A emoção é aquela reação do corpo. O coração dispara, a mão começa a suar. O sentimento é quando a gente olha para isso e dá um nome. A gente pensa, nossa, estou ansioso. E a paixão? A paixão é quando a gente consegue pegar essa energia toda, controlar o nervosismo e se expressar com convicção. Isso é a afetividade em plena ação. Então chegamos ao fim da nossa jornada. E aí fica a pergunta: qual dessas teorias é a certa? A resposta é que todas elas têm a sua razão de ser. Nenhuma, sozinha, consegue dar conta do recado todo. É como olhar para um objeto por vários ângulos diferentes, sabe? Cada teoria mostra uma face diferente e igualmente essencial de como a gente aprende. A melhor maneira de pensar nisso tudo é como uma caixa de ferramentas. O behaviorismo nos dá a ferramenta do reforço, ótima para criar hábitos. O Piaget nos mostra como usar a ferramenta da construção ativa do conhecimento. Vygotsky nos entrega a ferramenta da colaboração para a gente aprender junto. E o Wallon nos lembra que a emoção é o motor que faz tudo isso funcionar. Um bom mestre, um bom aprendiz, sabe qual ferramenta pegar em cada momento e, principalmente, como combinar todas elas para construir a aprendizagem da melhor forma. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão no ar. Pensa aí na última vez que algo foi aprendido de verdade, algo que foi realmente significativo. O que foi que pesou mais? Foi a prática, a repetição? Foi a sua própria descoberta, aquele clique? Foi a ajuda de alguém ou foi a emoção do momento? O mais provável é que tenha sido uma mistura única de tudo isso. E essa, no fim das contas, é a grande beleza da aprendizagem. Ela é uma jornada tão complexa e tão individual quanto cada um de nós. Deixe seu like se gostou do vídeo. Inscreva-se se não for inscrito ainda. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima!